Pessoal, eu posso ser profeta na vida de vocês? Se vocês concordarem, Deus me revelou, Deus manda te dizer, eu profetizo na tua vida. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Pois bem, tem se levantado aí diversos pastores e pastoras se dizendo serem profetas. E é dessa forma e maneira que eles têm agido aí em seus púlpitos, né? E para terem essa certeza que as pessoas estão envolvidas no erro e no engano deles, eles fazem esse tipo de pergunta. Eu posso ser profeta na vida de vocês? Né? E as pessoas dizendo que sim, e ele daí começa, eu profetizo na tua vida. Deus manda te dizer. Bom, nós vamos ler aqui 4 textos, né? 4 passagens bíblicas que tratam desse assunto e deixa claro o que significa e o que é profetizar na vida de alguém, revelar na vida de alguém, né? Porque nós ouvimos diversas pessoas aí se levantarem no meio evangélico, dizendo que tiveram sonhos, né? Visão, que Deus ali trouxe para elas revelação, e elas chegam nas suas igrejas e trazem essas revelações para todo o povo ali, né? Para os seus irmãos de igreja. Nós vamos ler aqui a passagem em Atos, no capítulo 9, dos versos 10 a 12. Verso 10 diz assim: Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias, e ele respondeu: Aqui estou, Senhor. Verso 11: E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Verso 12: E teve uma visão. Nela apareceu o homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Nessa passagem bíblica aqui, está tratando exatamente desse assunto, visão e revelação. Nós vamos fazer uma análise textual e extrair do texto, né, aquilo que o texto ensina de fato sobre o que é uma revelação e uma visão. Ou seja, uma visão ou revelação vinda da parte de Deus, ela traz consigo algumas características que provam, né, que a visão vem de fato da parte de Deus. Por exemplo, aqui no capítulo de Atos, que acabamos de ler, né, no capítulo 9, dos versos 10 a 12, na visão é dito a ele para onde ele tinha que ir, ou seja, para a casa de Judas, certo? É dito também em qual rua ele deveria ir, que era na rua direita. É dito ainda quem ele tinha que procurar, que era um homem chamado Saulo. E é dito até de qual cidade ele era, que era da cidade de Tarso. É dito na visão até o que ele estaria fazendo quando fosse encontrado, isto é, orando. Então, o que é que a gente fez aqui? Nós fizemos uma análise textual e extraímos do texto todas as informações, né, bem claras e específicas sobre o que é uma revelação. Uma revelação, quando vinda da parte de Deus, o que é que ela traz consigo? Orientações, certo? Informações, que são bem claras e específicas, e instrução. Então, qualquer revelação vinda da parte de Deus, ela tem que ter essas características: informação, orientação, certo? Aliás, bem claras e específicas, como a gente leu aqui no texto, né? E toda a instrução. Por que eu estou fazendo isso? Para comparar com essas supostas revelações que têm acontecido no meu evangelho. Pastores e pastoras se intitulando serem profetas, fazendo supostas revelações que vocês não sabem para quem, quando ou onde vai acontecer. Mas são revelações, né, do tipo genérica. Como assim? Genérica é que em algum momento vai se encaixar na vida de alguém ou vai servir para alguém. Ou seja, eles nunca dão nenhuma informação específica. Ele não diz para quem é, não diz aonde vai acontecer, não diz quando vai acontecer. Por quê? Porque de fato não há revelação da parte de Deus. Porque se houvesse, se tivesse, o que é que ela traria consigo? O que acabamos de comprovar aqui no texto bíblico, no capítulo de Atos, no texto de Atos do capítulo 9, dos versos 10 a 12. Informação, instrução e orientação. Vamos continuar. Continuando em Atos, dessa vez no capítulo 10, dos versos 1 a 6.
Verso 1 diz assim: Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Verso 2: Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Verso 3: Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Olha lá, uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Verso 4: Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Verso 5: Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Verso 6: Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Pessoal, mais uma vez vamos fazer aqui uma análise textual. No capítulo de Atos, dos versos 10, 1 a 6, é dito para onde ele deveria enviar os seus homens, que era para a cidade de Jope, certo? É dito qual homem eles deveriam buscar, que era o Simão Pedro. É dito ainda aonde que ele estaria hospedado, que era na casa do outro Simão, o curtidor de couro. É dito até onde que ele morava, que era na beira do mar. Mais uma vez, o texto deixa claro que uma visão vinda da parte de Deus, ela traz consigo orientação, instrução e informações bem claras e específicas, né, para que o servo de Deus saiba o que fazer, que caminho tomar, né, que decisões tomar com relação à visão. Nós não vemos aqui no texto Deus dando uma revelação, trazendo uma revelação para um servo seu, sem quaisquer informação, né, deixando de uma forma que fica aí, jogada ao vento, ao ar, né, para servir para qualquer pessoa, para servir para alguém em algum momento. Então vamos continuar a leitura. Agora, o texto de Atos, continuando em Atos, né, agora capítulo 16, dos versos 9 a 10. Esses 2 versos. Verso 9 diz assim: Naquela noite Paulo teve uma visão. Olha aí, mais uma vez. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: Venha para a Macedônia e nos ajude. Verso 10. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo da lei. Guarda essa informação. Nessa visão, certo? Embora nela apareça um homem implorando, né, clamando por ajuda, mas o sentido da visão era para que o Evangelho fosse pregado. E isso o texto deixa bem claro, sem deixar quaisquer dúvidas. O que é que o texto ensina? Que uma visão ou revelação vinda da parte de Deus, o intuito e a intenção da visão que Deus traz para o seu servo, né, revela ao seu servo, ela não tem nenhuma intenção de revelar, né, de profetizar coisas íntimas e pessoais ou conjugais da vida dos irmãos, né? Ela não tem a intenção de estar revelando coisas da vida alheia, não tem a intenção de estar revelando coisas do que tem acontecido no meio secular, coisas que a mídia traz aí, né, e se levantam pastores e pastoras se dizendo serem profetas e revelando aquilo que tem acontecido no meio secular. Uma revelação como o texto aqui de Atos, do capítulo 16, do verso 9 a 10, e os outros anteriores dos quais lemos, deixa claro, primeiro, uma visão quando vinda da parte de Deus, ela traz consigo informação, orientação e instrução, né, bem claras e específicas, aliás. O intuito da revelação ou da visão é pregar e proclamar o Evangelho e não outra coisa que não seja o Evangelho. Vamos continuar a leitura. Agora, continuando em Atos, no capítulo 18, os versos 9 a 11. Verso 9 diz assim: Certa noite Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: Não tenha medo, continue falando e não se cale. Verso 10. Porque eu estou com você, ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. Verso 11. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Mais uma vez o texto deixa claro, o texto ensina para a gente que o que tem que ser revelado e